Olá, eu sou o Paulinho Pejon e este é o canal Design num Pulo. Sou publicitário e já trabalhei com renomadas marcas nacionais e internacionais na criação de grandes agências de São Paulo. Hoje, lidero a Zig Zag Propaganda, minha agência com foco em construção de marca. O objetivo desse canal é compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses mais de 20 anos de profissão, aprendendo com colegas, experts em softwares, mas principalmente associando um olhar de direção de arte, porque não adianta nada você saber das técnicas se você não sabe aonde chegar. A ideia não é trazer um tutorial completo para quem ainda não sabe mexer nos softwares. Quero trazer dicas que eu aprendi no dia a dia de criação de agência, que são olhares e técnicas que podem elevar o seu trabalho para um nível profissional. Neste primeiro vídeo, eu vou falar de recorte no Photoshop. Parece básico, mas umas pequenas dicas podem fazer uma grande diferença no resultado final do seu trabalho. Então vamos começar? Então a ideia do vídeo não é mostrar todas as técnicas do Photoshop, e sim dar toques, dicas de como você pode fazer cada um dos procedimentos, seja da forma técnica no Photoshop, mas principalmente num olho refinado, de como uma imagem pode ficar boa, bem uma composição, uma fotomontagem, e tudo começa com um bom recorte. Se o recorte não estiver bem feito, todo o resto vai ficar mais difícil de encaixar. Então, separei aqui algumas imagens para a gente trabalhar as dicas de recorte. A gente vai passar por cabelo, que é uma das imagens mais difíceis de recortar. E aqui a gente vai usar a técnica de recorte em canal. E separei uma moto aqui para a gente fazer um recorte com um patch, que é o recorte mais comum. Aqui tem vários detalhes que a gente vai mostrar como conseguir não perder nenhum detalhezinho. E também tem um outro cachorro com um fundo que não é branco, né? No caso aqui o cachorro é branco e o fundo azul, para a gente tentar recortar também por canal. A partir desse vídeo você vai pelo menos ter um pouquinho de conhecimento de como fazer um bom recorte. Acho que vamos começar pelo recorte com patch, começar pela moto. Então vamos lá, o que é o patch? Patch é essa ferramentazinha aqui, Pen Tool, que você tem algumas opções aqui, mas todas elas é ativada com atalho pelo teclado. Isso é uma dica muito importante, você ir se acostumando com atalhos no teclado, porque isso agiliza o trabalho. Ou seja, né, você tem aqui, eu trabalho no Macintosh, mas isso funciona também no PC. Vocês vão perceber que eu uso o Photoshop todo em inglês, também é uma dica importante, porque depois vocês vão aprender os filtros, os nomes dos filtros, é difícil depois achar os nomes dos filtros em português, a gente costuma usar mais o inglês mesmo e é bom que você já vai se familiarizando. Ou seja, se você for começar com o Photoshop, configura ele em inglês para você já ir se acostumando com as nomenclaturas e todos os recursos já em inglês. Então, no começo de qualquer recorte, você vem, escolhe essa ferramenta, que é o Pen Tool, que é a ferramenta que faz o patch, ok? Você vai ter que começar em algum lugar, normalmente eu escolho uma quininha, né, para depois quando fechar na quininha. Então a gente vai começar, um detalhe importante, assim, o que acontece com o patch? Eu já vi alguns vídeos mostrando esses patches sendo feitos dessa forma, né, quadrada, assim, e isso deixa umas quininhas feias, sabe? É importante você tentar seguir a curva de cada linha do objeto, né? E como fazer isso? Eu vou começar de novo aqui, você faz o primeiro patchzinho. O patch ele vem nessa abinha aqui, tá? Então ele cria um patchzinho, conforme você já clica aqui, ele já cria um layer de patch. Aí você vem aqui, começa ele,
clique e segura, né? No momento que você segurar e puxar o mouse, ele vai te dar essa parábola aqui, que é essa curva que vai possibilitar você seguir todas as curvas do objeto que vai ser recortado. E aqui você... Ah, de uma dica importante. Depois que você... Vou voltar aqui para fazer novamente. Depois que você fizer a curva, para você continuar numa outra direção, né, como aqui na Viva, aqui, se você não clicar com Option em cima, ou seja, tirar a continuidade dele, ele vai fazer uma curva aqui, ó, que não é interessante. Então você tem que clicar com Option em cima, e aí você continua na curva que você gostaria que tivesse. E aqui você continua na curvatura e segue o procedimento, né? Se você conseguir fazer um patch só, né, um ponto só para fazer essa curva, é melhor, porque você vai ganhar uma curvatura mais suave aqui, seguindo o próprio design do objeto. Aí aqui segue fazendo o seu patch, contornando a imagem. Um detalhe importante, assim, se você tiver que comer alguma coisinha da imagem, come para dentro. Come para dentro, porque daí não fica os filetinhos brancos, se ficar cortando para fora. E aí segue, aí você vai começar a pegar ritmo, né? Você vai pegar o desenho do objeto e vai começar a ganhar ritmo para isso ser um pouquinho mais ágil, porque tem recorte aqui, viu? Então vamos embora, vamos acelerar isso daqui para poder ganhar agilidade e muito olho, muito cuidado, porque você tem que entender um pouquinho do objeto, olhar ele num geral assim e seguir as curvas. Tem momentos que você vai até precisar dar uma desenhadinha nele quando ele não tiver muito definido, o recorte ou o desenho muito claro. Ó, aqui é uma parte das quais eu comentei que às vezes a gente precisa ter olho e entender o desenho da peça para continuar o recorte, né? Então aqui você percebe que furou o brilho, né? Ele está todo branco e estourado. Furou é um termo que a gente usa quando não tem nenhuma composição de cor, nem nada, né? Então, você vendo aqui no tool da informação de cor, ó, que aqui você consegue ver o CMYK, o RGB, né? O CMYK tem todas as composições ali, né? 17, 18, aqui que eu estou olhando, gente. 17, 18, e aí quando a gente chega nessa partezinha branca, você vê que está tudo zerado. Tem um de preto ali, mas é quase nada. E o que acontece com isso? A gente não vê a imagem, né? Mas naturalmente que ela está ali, é um brilho, é um reflexo de um brilho, então você tem que fazer esse recorte acompanhando, trazendo esse brilho para o recorte. Não vai recortar aqui, senão vai ficar errado. Aqui no pneu é um complicadinho, né? Você tem esses filetinhos aqui, que é de um pneu novo. Nesse caso a gente pode tirar ele, eu acho que a gente pode cortar por fora, né? Mas quando chega aqui nesse gominho, aí esse gominho você não pode ignorar. Então tem que dar aquele zoomzinho máximo aqui, que você enxerga até os pixels. E esse faz um dentinho aqui para seguir, porque esse desenho sim vai ser importante depois para quando recortar, né? Quando a gente tirar o fundo dessa moto. Então faz todos esses dentinhos aqui e lima os cabelinhos do pneu. Ó, aqui um outro exemplo bem claro de como a gente precisa enxergar a informação para poder fazer um recorte correto, porque essa manopla aqui, ó, ela está fundindo com o fundo branco. Então a gente precisa imaginar aqui o formato dessa peça
e tentar fazer o patch seguindo o que seria essa informação que a gente não tem, informação desse brilho branco aqui. E ficou olhando assim, parece que ficou ok. Depois que você recortar, perceber que falta alguma coisinha, você pode ainda dar um retoquezinho, mas a tendência é que a gente recorte aqui, né? E aí vai ficar errado. Na hora que você fechar a imagem, você vai perceber que faltou um pedaço. Se a gente olhar aqui mais de perto, ó, dá para começar a perceber que essa imagem já foi recortada. Tem uns dentinhos aqui, né? Então aqui eu vou acabar comendo um pouquinho mais. Eu vou achar um outro ponto para fazer uma curva só. Eu venho até aqui, a gente puxa, o mouse não está chegando, então eu vou soltar ele com o Option, fazer virar a setinha que eu consigo puxar a haste. E a haste eu vou tentar fazer o tanque de uma vez só. Não vai dar, mas eu venho aqui do lado esquerdo, depois dou um zoom com o Option, lembra dos atalhos que eu falei do teclado, né? Com o Ctrl você vem aqui e Add a Anchor Point, que aí você pode puxar essa parábola aqui exatamente para o ponto onde você não chegou na curva. E aí passa um pouquinho aqui, mas aí você controla com as hastes, de novo com o teclado, apertando o Option. Você regula um pouquinho a curva, como eu falei, é bom comer um pouquinho, porque está meio dentada ali, está meio serrilhada o recorte, então vamos recortar aqui um pouquinho mais. E aqui ficou perfeitinho, e aqui você pode vir aqui e ajustar mais um pouquinho, para não comer tanto também, perder o formato do tanque, e voltar e continuar o patch normalmente como a gente vem fazendo curva onde precisa de curva, e tirando a haste onde precisa de haste. Um detalhezinho legal é sempre na continuidade aqui, né, você dá uma ajeitadinha para o caminho continuar suave, para ele não ficar aqueles dentes que eu comentei no começo. Pronto. Encontrou o patch, fechamos o patch de onde ele começou até onde ele terminou. Então temos o recorte da moto inteirinha, mas ainda a gente precisa fazer alguns detalhes dessas partes internas, né? Seja aqui da roda, todo esse espaço, os furinhos, seja aqui na parte do motor, sempre tem um furinho aqui que a gente precisa recortar por dentro. Mas a parte externa já está feita, agora vamos para a parte interna. De novo, vou tentar começar aqui por alguma quina, né, para a gente fechar ela na quina. Bom, agora um detalhe importante, antes de a gente começar a fazer essa parte interna, é a gente mudar a setagem aqui da parte do patch, né? Se você tem algumas combinações, algumas possibilidades, esse que a gente estava fazendo, que é o Combine Shapes, que é o formato único ali, o formato inteiro do objeto. Aqui, que é o que a gente vai escolher, é a parte que subtract, que subtrai dentro da imagem, né? Então é o que a gente vai querer fazer. Então a gente já fez o objeto inteiro por fora, agora a gente vai tirar as partes internas, então eu vou escolher essa parte aqui e continuar fazendo o patchzinho do mesmo jeito que a gente vinha fazendo antes. Escolher um cantinho aqui e vamos começar. Nesse caso aqui, ó, eu acho que eu vou deixar um filetinho branco, porque parece que tem um brilho na lataria ali que ele ajuda a desenhar. Se você perceber aqui quando ele sobrepõe o pedal, esse brilho existe. Então eu vou deixar esse filetinho branco para criar esse brilho, para manter esse brilho. Aí aqui eu puxo a hastezinha para corrigir e seguimos recortando. Pronto, fechamos aqui essa primeira parte. A gente tem bastante outras partes aqui para fazer. Isso daqui vai dar um trabalhão, mas trabalho bom dá trabalho.
para algumas coisas ficar boa dá trabalho. Tem alguns recursos que eu não recomendo, que é a varinha mágica, recorte em canal, para cá, porque as informações que a gente tem são suaves aqui, é perigoso ele fundir. Então eu aconselho fazer isso na unha mesmo, para que o recorte fique preciso. Bom, acho que agora foi tudo. Vamos dar uma conferida aqui mais de pertinho. Mas acho que a gente recortou tudo. Se ficou alguma coisa, depois a gente pode corrigir. Então vamos lá, tá aqui nosso pet bonitão. É legal clicar 2 vezes nele para salvar, e a gente nomeia Motoca. E aqui está a seleção. Daqui para frente, imagino que vocês saibam, mas se não, vamos lá. Transformar o pet em seleção, dá para fazer por aqui, mas a gente sempre acaba usando o atalho, né? Sempre que é bom treinar o atalho no teclado para ganhar agilidade. Então aqui é com o cursor em cima do petzinho, clica no Command e ele vira uma seleção. Aí você vai pertinho aqui, você vai ver como ele está bem definido aqui. Aqui um truque bem bacana que serve para todos e qualquer recorte, que é dar um featherzinho nessa seleção antes de você recortar ela. O que é o feather? O feather, a tradução é pena, né? E ele faz exatamente essa função, ele dá uma esfumaçadinha no recorte. O caminho é Select, Modify, Feather. Eu normalmente, dependendo do tamanho da imagem, dou 1 ou até meio, assim. Essa imagem, vamos ver o tamanho dela. Aliás, isso é uma dica importante. Pegar imagens muito pequenas é difícil de recortar, porque você dá o zoom, ela fica serrilhada. Mas, ó, essa daqui está com um tamanho muito bom. Vamos transformar isso em centímetros para ver o tamanho. Ó, tá bem grande. Então, posso dar um feather bem grande, tipo de uns 3 ou 4. É só para dar uma leve esfumaçada, não ficar muito duro. Cadê o feather? Ops. Feather 3. Aqui, ao invés de fazer um copy-paste, eu vou duplicar e vou fazer uma máscara. Porque assim, se precisar voltar em alguma coisa... Ih, foi muito feather aqui, ó. Olha como ficou. Vou voltar o feather, então. Como dizer... Vamos fazer ele duro mesmo. Qualquer coisa a gente... Um featherzinho pequeno. Select, Modify, Feather. Vamos fazer de 1. Vamos ver o que acontece. Foi bom porque aí vocês viram realmente qual é o efeito dele. Pronto. Ó, é um featherzinho mais suave, que faz ele dar uma encaixadinha em qualquer que seja o fundo. Acho que dá para perceber aqui, né? E quando a gente afasta, você não percebe esse featherzinho. Pronto, e o grande lance, para a gente ver se o recorte está legal, é aquele verde croma, que dá todo o contraste, aqui a gente pode ver todo o recortezinho. Tem um truque que eu aprendi com um amigo meu, de uma agência aqui, o cara era rato, o apelido dele chamava até Layers, de tanto layers que tinha os arquivos do Photoshop dele, que é o Defringe. O que o Defringe faz? Só que aí você vai ter que aplicar essa máscara. Eu vou duplicar para a gente não perder a máscara, vem, aplica a máscara, apply, aí não é mais máscara, virou um layer, e se tem algum filetinho branco aqui ainda, assim, ó, esse Defringe ele tira esse filetinho branco, ou qual seja esse filete que está sobrando, ele preenche com os pixels de dentro. Então você vem Layer, Defringe, normalmente coloco 1 aqui, já é o suficiente. Ó, o que ele faz, percebem? Vou dar um, como dizer aqui,
a diferença. Ó, com the fringe, sem the fringe. Ele dá uma comidinha assim, mas ele não come, ele expande na verdade. Isso tira qualquer outro ruidinho que tinha do recorte. E pronto, tá aqui nossa motona bonitona recortada. Essa é a forma profissional de se recortar com patch. É a forma correta, às vezes demora um pouquinho mais, mas você faz uma vez só. Então, agora aqui com a moto recortada, vamos lembrar as dicas importantes do processo de recortar com patch. Só recapitulando rapidinho, é importante a gente fazer a curva, né? Não recortar como se fosse uma tesoura com cantos vivos, recortar fazendo a curva, recortar fazendo as parábolas e corrigindo aqui onde você precisar para seguir sem ponta ou com a suavidade que a curva do objeto pede ou com a quina que ele pede aqui, você vem e continua. Então, a primeira dica é esse processo de fazer o patch certinho, usando os recursos deles com esses anchors aqui, acho que chama anchors, deixa eu ver. É isso aí. E aí, depois disso, a questão do feather, né? Depois que você faz a seleção, vamos fazer de novo aqui a seleção do petzinho. Faz a seleção uma vez feita, você vem aqui, dependendo do tamanho do arquivo, né? Você pode dar meio, 1 ou 2, Layer, Select, Modify, Feather. Depois tem outros recursos aqui, a gente pode chegar a falar em outros vídeos, mas para o recorte é muito importante aplicar um pouquinho desse feather, ele dá aquela suavizada no recorte para ele fundir melhor onde for a composição. E a dica de ouro, que é o defringe, né? Que é quando você vem no layer recortado, esse aqui eu já apliquei, mas se você voltar ao vídeo você vai conseguir ver direitinho. Quando tem um filetinho a mais aqui, ele dá esse retoque que expande os pixels de dentro para fora. Então o caminho é no layer já recortado do próprio objeto, select, não, no layer, tá? Layer, match the fringe. Aí normalmente 1 é o suficiente, se você der mais que 1 ele vai começar a ficar estranho, mas vai testando, aí vai depender do tamanho da imagem e da situação de cada um. Beleza? Então aqui as primeiras dicas básicas de recorte com patch. Agora a gente vai para a parte de recorte de cabelos e pelos, e aí a gente vai trazer a função, a técnica de recortar pelos canais, ok? Vamos em frente. Agora a gente vai para um recorte um pouco mais cabeludo, literalmente. Recorte de cabelo é um dos processos mais difíceis para ficar bom, né? É fácil a gente ver aí qualquer publicidade, revistas digitais, principalmente digital, que às vezes eles não têm o tempo de ter o cuidado necessário para uma imagem ficar boa. Uns cabelos duros, recortados feios, para ser mais honesto e direto, né? Não é fácil recortar cabelo, você tem que ter um pouquinho de olho, mas com a técnica certa e um pouquinho de treinamento, a gente vai conseguir recortar qualquer tipo de cabelo. É claro que você tem que escolher e você tem que ter um cuidado na hora de produzir essa imagem ou escolher essa imagem, né? Então os cabelos é importante que eles tenham um contraste com o fundo, né? Porque a hora que a gente realmente quiser tirar essa parte aqui como uma fotocomposição de algum fundo que tem informação, precisa vazar todas essas informações aqui. Então a gente vai trazer as dicas de como recortar por canal, não sei outra forma de recortar cabelo a não ser por canal. E se alguém tiver alguma outra sugestão, dica também, a gente sempre vai aprendendo, né? O que eu trago nesse vídeo, e vou sempre repetir, são dicas do dia a dia, dicas que a gente aprende no dia a dia da propaganda, da publicidade, dicas que eu aprendi nesses 20 anos de carreira com pessoas especialistas em Photoshop,
com dicas diferentes, mas a gente sempre está aprendendo coisa nova, sempre tem recursos novos, o Photoshop sempre atualiza novos recursos e é bom a gente sempre aprender. Então, se tiver alguma dica de fazer isso diferente ou alguma sugestão de como melhorar também, é sempre bem-vindo. Estou sempre querendo crescer. Bom, vamos lá. Recortar para o canal, tem que ir no channel, lembrando que o software eu uso sempre em inglês, é uma dica que eu deixo aqui também. Tem muita gente que acaba usando em português e aí você acaba perdendo algumas nomenclaturas. Eu mesmo, eu não sei como traduzir muitos. Esse é um dos filtros mais usados, o Blur, né? É, e noise mesmo, enfim, quando você traduz algumas ferramentas, você acaba não entendendo. Então, assim, todo mundo no mercado acaba usando inglês, e quando a gente conversa com o retocador, ou com uma gráfica, ou com alguma coisa, a gente sempre usa os termos em inglês. Então é bom você já se familiarizando com os termos, filtro, técnicas e ferramentas em inglês, para que quando você tiver que conversar com algum colega, ou com algum fornecedor, ou seja com quem for, vocês falarem a mesma língua. Beleza? Então vamos lá, falando em inglês então, canal, vamos nos channels, aqui eu tenho a imagem em RGB, tanto faz, eu gosto de fazer em RGB porque os recursos são maiores, depois a gente acaba transformando. Qual que é a ideia do canal? A ideia do canal é a gente achar o canal que tem maior contraste, né? Então a gente está falando do cabelo, foca no cabelo, isso daqui, a pele, essa coisa a gente não vai recortar agora, né? Aqui o processo de recorte dessa imagem seria recortar o cabelo pelo canal e recortar a mulher com o patchzinho, né? Como a gente já falou do patch no início desse vídeo, eu vou me concentrar no recorte do canal. Então, falando do recorte do cabelo. Então, falando do cabelo, eu acredito que, olhando aqui, ó, o red, o green e o blue acho que é o que dá o maior contraste entre o cabelo e o fundo. Então, o que que a gente faz? Vai nesse canal que te dá o maior contraste, duplica ele, e agora a gente vai começar a forçar esse contraste através do Levels, né? Então, de novo, eu uso muito atalhos no teclado. É uma outra dica muito importante porque isso vai te dar agilidade. Se você toda hora quiser vir aqui, aqui vocês viram que eu vim aqui e dupliquei. Aí se vocês quiserem vir aqui, ó, eu nem sei fazer fora do teclado, eu acho que é Layer, Adjust, aqui ó, Imagem, Adjust, Levels, né? Aqui você vai aprendendo qual é o atalho, Command L. Então, como eu já faço isso automático, eu nem sei o caminho aqui pelo menu. Então aqui você vem, vai o levelzinho, pode ser curves, cada um pode usar o que tem mais familiarizado. O importante é a gente aumentar o contraste aqui desse canal para que a gente tenha uma informação bem contrastante aqui e depois que o canal identifique a diferença deles. Então aqui para começar no Levels a gente deixa o previewzinho ligado, tá? Para a gente vendo até onde podemos ir sem estourar e sem perder informação. Parece que dá para a gente ir um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais e a gente começa a trazer a parte escura, os tons pretos. Ó, começa a dar uma entupidinha, só não pode entupir aonde é vazado, né? Essas partes não podem entupir. Essas partes de brilho do cabelo, que vai ficar, não vai ser recortado, deixa entupir, ele deixa fundir. E vamos começar a tomar cuidado para também não vir muita informação aqui. Eu acho que a gente está um pouco no limite. Vamos ver se a gente volta ou vai um pouquinho mais. Acho que se for mais, ó, perceba aqui, ó. Se a gente for mais, a gente vai começar a perder informação do cabelo. Então, acho que a gente chegou num limite aqui, ó. Beleza, vamos ver os tons médios. Os tons médios não precisa mexer muito não, deixa eu ver se o escuro dá pra ver um pouquinho mais aqui, ó. Beleza, depois a gente dá um tapinha nesse fundo e no que sobrar. Acho que tem um contraste bacana aqui agora. Dou OK. E o fundo acabou, pela luz que ele tem, acabou ficando umas manchinhas aqui. E aqui tem um recurso, uma ferramenta que nos ajuda bastante nisso, que é o Dodge Tool. Eu nunca sei bem direito qual escurece, qual clareia. Mas aqui, se você segurar o Option, ele inverte, né? Então é só você escolher um,
fazer um teste aqui, ó. Você viu o que ele faz? Então, é o clareio, é essa partezinha aqui, o Dodge Tool, que faz clarear, e aqui você pode escolher os highlights, né, que como eu estou num tom claro aqui, sai daqui, Tom. Como eu estou num tom claro aqui, é o highlight, né, os tons mais claros, que eu vou tá com pressure 20, deixa eu aumentar, vamos ver com o 100 que ele já vai fazer, ó, ele já vai fazer certinho, vamos ver se ele vai comer demais aqui a informação do cabelo, senão a gente segue clareando essa parte, ó, acho que funciona assim. Fica de olho se ele não come nenhum cabelinho aqui, qualquer coisa depois você pode voltar, né, isso daqui é uma máscara principal, aqui é a mesma coisa, né, você pode ir mais perto para ver se não está comendo nenhuma informação de cabelo. Tem algumas coisinhas, alguns cabelinhos quebradinhos aqui, mas depois a gente pode voltar usando um recurso do Multiply, que é o que dá um toque final ali, mas antes esse recorte tem que estar bacana. Bom, aqui, como essa imagem aqui não tem informação para lá, já vou fazer uma seleçãozinha dela e deixar ela branca. Beleza. De novo, atalho do teclado, tá? Aí vocês vão sempre pesquisando qual é o atalho do comando que você precisa dar, para ver se vocês conseguem deixar isso meio automático. Beleza. As partes de fora acho que já estão bem recortadinhas. Agora a gente precisa preencher esses brilhos aqui, né? Aí eu já vou no pincel preto mesmo, deixo eles opacidade, acende opacidade. E ó, vamos dar uma preenchidinha aqui, e aqui tem que ser na mão mesmo para que esse brilho não vire informação de recorte. Pronto, acho que essa parte é legal. Essa parte aqui não preenche porque ela não é brilho, ela é o recorte, tá? Aqui sim é brilho, ó, a gente pode... Deixa eu conferir aqui, ó. Aí você pode ligar de novo a imagem para conferir. Tudo é brilho, não é nenhum recorte. Tem uma coisinha aqui, mas ele nem passa. Então, vamos preencher isso daqui, porque é um brilho. Então, não vamos fazer disso um recorte. Vou até usar a seleção aqui para a gente ser mais preciso. Cuidado para não recortar, para não preencher o que é recorte. Beleza, acho que o cabelo está todo recortado. Essa partezinha parece ser recorte, vamos conferir. É sim, não é brilho, então eu vou deixar ela. E agora eu vou preencher a parte da moça aqui, porque depois, como eu disse no começo, a gente faz ela com um petzinho para ficar mais preciso. Pronto, uma partezinha aqui, mas não tem problema porque nosso foco agora é o cabelo. Então tá, a máscara feita, a princípio parece que ela está bem definidinha. E vamos partir daqui para o primeiro recorte, para o primeiro passo. Então, uma vez a máscara feita aqui, a gente vem com o comando aqui, é o command em cima do canal, ele vira uma seleção, né? Ele vira uma seleção contrária, então você tem que inverter, né? Você vai perceber que ele está numa seleção para fora. Inverter, eu dificilmente acho os comandos por aqui, tá? Então eu vou falar o atalho aqui, e aí se precisar vocês acham o comando no menu. Aqui é Command Shift I, ele inverteu, é o invert, então agora sim a seleção está para dentro. Você vai perceber que alguns fiozinhos ficaram para fora, porque a informação é muito pequena, é muito pouco pixel. E isso a gente não vai abandonar, esses detalhes, esses fios de cabelo são muito importantes para dar uma realidade ali do cabelo, só que a gente vai trazer esse detalhe com outro recurso no que daqui a pouquinho é uma etapa final, né? Então vamos
primeiro fazer esse primeiro recorte aqui. Então você sai do canal, mantém a seleção. Você não dá o feather nesse caso, porque se você der o feather você vai diminuir muito demais a quantidade de informação que tem aqui. Se precisar, você dá o feather depois. Aí aqui você pode duplicar a imagem e fazer uma máscara. Pronto. Olha como já ficou interessante esse recorte aqui. Ainda tem coisinhas para a gente ajeitar, mas a gente já consegue ver aqui que por trás, vamos trazer o famoso verde croma aqui, para a gente dar uma olhadinha como isso funciona. Vou dar bem um close aqui, onde é uma parte complicada do cabelo. E olha como ele fica. Vou preencher ele inteirinho aqui. Olha como ele fica bem recortadinho, né? Fio a fio, cabelo a cabelo. Tem uns craqueladinhos aqui, que aí eu vou ensinar um truque bacana para vocês agora, para a gente trazer esses detalhes desse craquelado, que aparece só quando a gente dá esse zoom, mas a gente vai tirar, vai melhorar isso. Até que aqui ficou legalzinho, mas como eu disse, né, para recortar ela, aí é importante fazer por patch, dar um featherzinho para melhorar esse recorte, mas o nosso foco é o cabelo, vamos ficar no cabelo. Beleza, uma vez isso feito, a gente pode jogar uma imagem por trás, pode estar na praia, pode estar num shopping, pode estar na casa, e essas informações vão passar aqui por trás, tá? Não vou fazer essa fotocomposição nesse vídeo, não é o propósito desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida em fotocomposição ou queira que eu dê dicas em um outro vídeo, manda aí alguma sugestão de dificuldade ou algum recurso que você queira aprender ou que você queira melhorar, que eu tento mostrar em um outro vídeo de fotocomposição. Voltando para a questão do cabelo, como voltar aqueles fiozinhos, né, que ficaram faltando no nosso recorte aqui. Então, para isso você vai ter que usar a imagem original. Eu vou duplicar ela aqui, de novo. Ou seja, ela sem recorte. Eu vou jogar ela para cima, para depois a gente jogar ela para baixo. Qual o recurso que a gente vai usar isso, né? Como, ó, parece que essa imagem já foi recortada aqui, ela bruta, ela já está meio zoadinha, mas tudo bem, acho que onde importa a gente conseguiu tirar. Esses fiozinhos aqui, né? Como que a gente traz ele para o nosso recorte? Agora a gente vai precisar contrastar bem essa imagem, porque a gente vai usar o multiply, né? Então a gente precisa transformar esse fundo no mais branco possível. E agora eu não estou mais em canal, eu estou no próprio layer, tá? Fiz o levels aqui, direto no próprio layer. E eu vou tentar deixar esse fundo o mais branco possível sem perder a informação dos cabelos, né? Então, ó, aqui eu acho que é um limite. Eu vou voltar um pouquinho. Se eu passar um pouquinho, eles começam a sumir, ó. Começa a estourar, começa a perder informação, que não me interessa. Então aqui é o meu limite. Vamos voltar um pouquinho aqui para trazer mais um pouquinho. Não dá para ir mais. É isso daqui que dá para ir. Beleza. Tá, mas o fundo ainda não está branco. Não, não está. Então a gente vai tentar trazer aquele recurso de novo do Dodge. Só que aqui não funcionou os highlights, porque ele está indo direto. Vamos tentar mudar para tons médios, que já funciona melhor. Deixa eu ver os shadows. Não, o shadow não está funcionando não. Então vamos no mid-tone. Não está tão simples não, mas vamos lá que eu acho que isso já ajuda um pouquinho. Começa pelas partes mais escuras, começa em volta, depois a gente vai pegar onde é principal. Na verdade isso depois a gente nem vai usar, tá? A gente vai usar realmente só essa parte, vai mascarar tudo e vai usar só essa partezinha aqui que tem os cabelos. Então, ó, tenta pegar onde o fundo parecer mais escuro aqui assim, ó, aí você dá uma clareadinha. Com essa outra ferramenta aqui, ó, Burn Tone, você pode escurecer um pouquinho a parte do cabelo. Eu costumo usar a mesma ferramenta e apertando Option, ele já muda para a ferramenta de baixo, tá? Então,
eu vou só clicar aqui para vocês perceberem o que vai acontecer. Aqui talvez é no Shadows, tá? Porque a gente vai pegar... Não, não é no Shadows, não. Vamos ver no Midtones. Midtones é bom. Vamos ver no Highlights. Não, Highlights não. Então aqui no Midtones, com essa ferramentinha para escurecer a informação, um pouquinho a informação e contrastá-la com o fundo. A gente der Multiply, não sei se vocês sabem muito bem como ele funciona. Acredito que sim, é um recurso muito importante dos layers no Photoshop. O Multiply ele multiplica, né, como o nome já sugere. E o Multiply, o que ele multiplica? Ele multiplica a composição das cores. Quando você tem um branco, ou seja, zero, né, ele fura, ele multiplica, qualquer coisa vezes zero é nada. Então, quando você tem um branco e aplica o Multiply, ele vai virar nada, ele vai zerar ali. Ou seja, a hora que a gente deixar esse fundo branquinho e aplicar o Multiply, o branco, o claro, vai sumir, vai ficar só os tons mais escuros. Então aqui nosso desafio é contrastar esses fios de cabelo o máximo possível com o branco de trás. Para quando a gente aplicar Multiply, os cabelos ficarem e o fundo sair. Voltando para a ferramenta principal, eu volto aqui, vamos ver se de repente agora no Highlights, vamos ver, não, Highlights não, Midtones, um pouquinho aqui acho que vai ajudar, porque também é só um cheirinho de fiozinho que a gente precisa colocar lá. Acho que aqui já foi, acho que vai ficar bom. Depois no Multiply a gente pode ajustar o que precisar. Aqui a gente volta para os highlights, deixa eu ver, é isso aí. Então, deixa eu tirar um pouquinho a pressão aqui, sai daqui que eu não quero você. Isso. E aqui vou focar no cabelo, porque o resto pra gente não importa. Eu acho que tá muito forte ainda, ele tá comendo o cabelo. Acho que aqui tá indo, ó. Aqui ele vai, não sei se aqui a gente vai precisar, mas já deixa pronto, né? Na hora que a gente apertar o Multiply a gente decide se deixa ou se tira. Aqui acho que tá bem branquinho. Ó, essa imagem já foi recortada pelo jeito. Vamos ver se aqui também não adianta muito. Ó, isso daqui já está recortado, é a imagem bruta. Talvez na hora que a gente deu levels a gente estourou demais aqui. Talvez a gente tenha que fazer um outro para esse lado daqui. Então vou fazer o seguinte, vou me concentrar nesse lado esquerdo. Vou apagar toda essa parte aqui. E vou aqui dar um close para dar multiply para vocês verem. Então assim, sem isso a gente está aqui, a gente perde uns fiozinhos de cabelo. Ligando esses detalhes do cabelo, a gente aplica multiply aqui em screen. Ele veio alguns cabelinhos que estavam faltando. É claro que a gente só quer ele, então a gente joga uma máscara zona preta por cima dele, tá? Ou seja, eu apaguei aquele layer, ele está escondido atrás da máscara. E aqui eu vou voltando só onde eu quero que entra os fios de cabelo. Dou uma esfumaçadinha. Ó, vocês vão ver que eu vou fazer isso de novo no atalho, tá? Que é o Shift, colchete para a esquerda ali, sei lá como é que chama. E aí você começa a trazer um pouquinho mais dos fios de cabelo aqui, ó. Aqui já dá pra gente perceber que vem um detalhezinho, acabou vindo um pouquinho do fundo, mas a hora que você jogar uma imagem por trás, essa sujeirinha aqui ela some. Se você achar que atrapalha, aí você também pode ir tirando ela com a máscara, né? Então, dá uma diferençazinha no cabelo. Eu vou tirar já aqui um pouquinho, ó, porque não precisa. Vamos ver se em mais algum lugar entra. Não, acho que não, acho que aqui já veio tudo. Só que essa parte aqui eu acho que não funcionou, então eu vou fazer uma só para ela. Ah, uma coisa muito importante, eu não estou fazendo aqui, mas é muito importante isso, gente. Assim, quem trabalha comigo, ou fornecedor, ou assistente de arte, diretor de arte, tem que nomear os layers, tem que deixar os layers organizados. Isso, para mim, é uma característica de um bom diretor de arte, de um bom designer. Os layers organizados, assim, eles têm recursos de pastinha, recursos de você linkar e fechar efeitos. Então, nomeia porque
Alguém pode pegar o seu arquivo, você mesmo pode pegar o seu arquivo depois de muito tempo, não saber por onde começar, onde está, né? Você pode usar nomenclaturas suas, assim, eu uso aqui BG, que é background, aqui eu uso imagem principal, ou mulher, aí você vai, só não deixa layer 1, layer 2, layer 3, porque quando a gente pega umas coisas desorganizadas, ó, aqui, cabelos, esquerda, e aí eu vou fazer uma parte de cabelo da direita. Vou pegar a original novamente, jogar por cima e fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Com certeza foi isso que aconteceu. Eu dei um levels lá para a imagem geral e acabou sumindo esses fiozinhos de cabelo aqui. Então vamos lá, ó. Aqui é o máximo que eu posso ir. Vou fechar um pouquinho para o cabelo escurecer e assim eu consigo clarear ainda um pouquinho mais o fundo. Ó, já começou a sumir aqui. Então vou voltar um pouquinho. Acho que aqui é o limite. Vamos ver se todos ficaram bons. Acho que sim. Voltando para essa nossa ferramenta Dodge para clarear o fundo e a gente ter um pouquinho mais de contraste. Vou começar aqui por baixo. Vamos fazer toda ela. Ó, aqui começou a sumir, então aqui que está bem clarinho, nem vou apertar muito, vou deixar só no Multiply mesmo. Aqui começou a sujar um pouquinho, aí eu começo a aplicar minha ferramenta. Opa, não vou aplicar aqui não que sumiu os cabelos. Ó, aqui dá pra ver que essa imagem já está recortada, olha como o cabelo acaba do nada aqui, ó. Então tá mal recortada, mas tudo bem. Ó, o resto da imagem tá bacana. Aqui eu acho que não vai usar muito, mas depois a gente vê no Multiply. Ó, como aqui começa a fazer diferença o fundo, né? Então é muito importante clarear, senão na hora que você der Multiply vai ficar uma mancha aqui. O que me interessa é essa parte aqui. Vou tirar o restante. Beleza? Aí vou colocar cabelos esquerdo, cabelos direito. Nomear de fios, a gente sabe direitinho do que está falando. Beleza? Nosso Multiply. Nosso foco é o cabelo, então vou mascarar ele. Tá mascarado, tá escondidinho com o brush e a cor branca. Aqui é o X inverte a cor, tá? E a gente volta aqui a máscara, mascarando e trazendo os cabelos de volta. Deixa eu ver se está 100%, tá? Deixa eu ver onde tem cabelo. Aqui começa a aparecer um pouquinho mais. Às vezes você pode usar uma opacidade para trazer só uma parte do cabelo, a sobreposição não ficar tão escura. Aqui nem tem muito. Aqui eu acho que vai ter mais um pouquinho. Ó, aqui começa a dar uma diferença, tá vendo? Os fiozinhos aqui, nada, dá uma diferença na hora da composição. Traz uma realidade que recorte nenhum consegue trazer, né? Aqui também não tem muito. Aqui é legal trazer, ele fica um pouquinho craquelado. Deixa eu tirar a máscara para ver onde a gente ganha. Mas aqui nas pontas, ó. Essa pontinha. Cuidado para não escurecer demais o cabelo. No Multiply ele zera o branco, né? Mas o que tem informação ele multiplica. Então, como o cabelo tem informação, ele vai multiplicar a informação escurecendo esse cabelo. Então, é importante você ter um olho e ir enxergando, né? Onde você precisa voltar com essas informações. Bom, acho que é isso. Acho que aqui a gente tem um recorte bem definido. É importante deixar em máscaras, porque a hora que você for fazer uma fotocomposição, você tem o controle de voltar com alguma informação que você tirou, ou tirar o que você achar que está sobrando, né? Mas olha como fica legal esse recorte aqui, né? Eu vou criar um outro layer por cima, só para mostrar essa dinâmica do recorte aqui, que é muito legal. Parece realmente que a gente está por trás da moça aqui. Olha só. Opa, vou deixar zerado. Olha só, o cabelo fica. Vamos deixar uma cor mais clarinha. Olha só. Aqui, ó.
como fica legal. Então é isso, assim, pegando essa técnica, essa dica de recortar por canal, você recorta não só cabelo, mas todos os tipos de imagens que tem esse desafio. Pode até ser um pelo de um cachorro, pode ser um pelúcia, ou situações diferentes onde você pode utilizar esse recurso de recortar pelo canal e que te dá esse benefício, esse controle. Ah, por que você não recortou a imagem anterior por canal, que era a moto, né? Porque quando a gente começa a ter muito brilho, que moto, carro tem muito brilho, né? Esse brilho se confunde com informação e o canal não entende isso. Então, às vezes, dá mais trabalho você ficar corrigindo o canal quando tem muito brilho, quando ele não identifica o contraste com o fundo, do que você fazer o recorte ali e deixar aquilo com uma precisão mais exata. Então, dependendo da imagem, dependendo do caminho, tem formas diferentes de fazer. Por que a gente não recorta essa parte com o canal? Também poderia ser por canal, né? Essa partezinha aqui. Mas daí você perde um pouco o controle de algum desenho que você pode corrigir, ou de um featherzinho que aqui você sim pode dar para tirar um pouquinho essa dureza do recorte. Enfim, o importante é você conhecer as técnicas, os recursos, as possibilidades e aí sim tomar a decisão de como fazer com a imagem. Mas sempre não prefiro o caminho mais fácil, tá? O caminho mais fácil, o caminho mais rápido nem sempre é o melhor. Às vezes você, depois que fez muitas horas em cima de uma imagem e o processo de recorte não foi o correto, você vai ter que voltar e refazer aquele recorte. Então já começa direito, já faz ele de uma forma profissional para que depois você não tenha que voltar etapas. Beleza? Então recapitulando aqui as dicas de recorte por canal. Escolha uma imagem que tem um contraste com o fundo, senão você não vai conseguir realmente diferenciar os canais, o canal não vai conseguir diferenciar. Depois de duplicar o canal, você contrasta mais ele até chegar num contraste suficiente para fazer uma seleção. No primeiro momento, esse contraste não vai estar pronto, então muitas vezes você vai ter que usar a ferramenta Dode e a ferramenta Burntal para contrastar mais tanto os highlights quanto os shadows, né? Tanto os tons claros quanto os tons escuros. E aqui você vai fazendo conforme cada imagem. Depois desse contraste feito, um último processo final é você trazer os últimos fios, né, os detalhezinhos que não ficaram no recorte, usando o Multiply, num layer novo. Então você vai ter um layer de recorte e outro layer em cima com o Multiply que vai trazer esses fiozinhos que não ficaram no recorte. Beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiveram que não ficou muito claro, pode escrever nos comentários que eu posso voltar pontuando alguma coisa. E vou tentar fazer um outro recorte sem ser num fundo claro. Vamos tentar trazer um cachorro aqui. Vou ver a imagem que eu trago aqui. Bom, continuando as dicas de recorte, a gente recortou um cabelo com fundo branco e aí eu separei uma imagem aqui para a gente usar a mesma técnica, mas com um fundo escuro, né? A imagem clara e o fundo escuro, o que faz com que a gente tenha que usar alguns recursos diferentes na parte do multiply, porque multiply furo branco e aqui a gente tem um fundo escuro, né? Mas o processo é o mesmo, só com pequenas diferenças no final, tá? Então, voltando para as etapas de recorte em canal, a gente vai no Channel, acha o canal que está melhor contrastado, nesse caso aqui acho que é o Red, né? Duplica esse canal, ele vai virar um quarto canal aqui, né? Tem 3 canais do RGB, ele vira um quarto canal. Vamos contrastar bem ele com o fundo. Olha só. Está bem contrastadinho. Lembrando que nosso limite é o olho. Você precisa
Ficar de olho para ver se não começa a entupir nenhuma informação dos pelinhos, ou seja, se começar a sumir pelinho aqui, aí você para, tá? Então acho que aqui talvez o nosso limite, vamos ver se dá para um pouquinho mais, dá, ó. Dá pra gente ir até um pouquinho mais, vamos ver se a gente já dá uma clareadinha aqui para vir mais os pelinhos, ó. Mas acho que tá bem definidinho. Agora, mais um pouquinho. Não tem problema estourar dentro, né? Porque a gente precisa do recorte, do contorno. Então, vamos estourar esse negócio aqui. Deixa eu ver se a gente está estourando demais. Não, não tá não. Dá pra ir direto aqui, ó. Ó. Começou a clarear demais o fundo, vai nos atrapalhar. Então, vamos ficar aqui, ó. E a partir daqui a gente começa a transformar isso numa máscara, tá? O que está pertinho aqui, aí você pode fazer... Depois a gente clareia, vamos clarear já essa parte em volta com a ferramenta Dodge Tool. Lembrando que a gente tem, vou colocar 100 só para ver o quanto isso vai interferir aqui. A gente tem essas três situações, highlights, midtones e shadows, né? Highlights, midtones, estou achando que aqui é midtones mesmo. Deixa eu ver os shadows, como se comporta. Ele começa a invadir aqui, ó. Então vamos no highlight. Highlight é ótimo, ó, porque ele não invade a parte escura. E aí eu vou no contorno aqui só trazendo um contraste maior para isso ser... Ó, cuidado para não começar a clarear muito fundo, senão vai atrapalhar demais na hora da seleção. Mas para o canal identificar isso como um recorte, um contraste. Depois a gente passa aqui, fortalecendo aqui um pouquinho mais de detalhe. O mais importante é eu ter um geral mais claro aqui, até para apagar essa parte de dentro. Então volto para esse lado de cá. Aqui eu acho que está bem contrastado. Vamos tirar essa parte da orelha aqui, que está para o lado de dentro. E está aqui. A gente precisa da silhueta, do contorno, então vou pegar essa partezinha aqui que a gente já fez e vou sumir com ela. Se na hora que você for fazer a seleção, ele também vai separar essa parte aqui. Beleza, a silhuetinha quase pronta, mas tem algumas partes que eles não vai poder ser identificada pelo recorte. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui, senão a gente depois deixa essa partezinha para os detalhes finais, que é o multiply ali, que nesse caso a gente vai ter que usar um outro recurso. Ferramentinha Dodge, para a gente ver o quanto vai, ele come demais, ele preenche demais aqui, então não quero nessa parte não. Eu acho que tem um recurso legal aqui, só que o fundo está meio claro, né? Então vamos deixar ele com um preto mais sólido. De novo, né? Lembrando que Dodge clareia, Burton escurece. Eu vou selecionar ele aqui. Eu costumo manter na primeira ferramenta e com Option inverter ela, mas para ser mais didático eu vou pegar ela aqui. A gente está falando de Shadows, eu acho, né? Porque a gente está falando de tons escuros, ó. Só que eu vou dar uma opacidadezinha para ele não tirar muito do recorte aqui, ó. Só para ele entender quem é quem direitinho aqui na hora da seleção. Cuidado para você não tirar mais do que precisa. Repare que eu estou fazendo só o que está em contorno, porque depois do de fora eu incluo nessa parte. Ó, aqui quase não precisa. Aqui só um pouquinho. Beleza, contorno feito. Eu venho com a seleção. Preencher o que está para o lado de fora. Acho que ficou legal. Vamos ver como que essa seleção fica com o Command em cima da máscara. Aconteceu o que a gente imaginava, né? Ele pegou parte dela e outras partes ficaram para fora. Realmente, deixa eu ver se dá pra gente clarear essa parte ou se a gente vai fazer isso depois no retoque, no detalhe final. Então, a ferramentinha aqui, nesse caso, acho que eu vou ter que clarear. Vamos
Vamos tentar clarear aqui, ó. Eu acho que vai funcionar. Tá vendo como ele fica bem mais clarinho? E aí sim o canal vai começar a identificar. Cuidado para você não entupir muita informação aqui, ó. Aí que começa a perder o recorte. Tenta jogar só para o lado de fora aqui, nos pelinhos mesmo. Vamos ver se aqui vem. Ó, tá vindo tudo. Eu acho que é melhor do que deixar tudo depois no multiply ali, que nesse caso vai ter que ser screen. Ó, acho que agora foi. Vamos ver se aqui vai um pouquinho mais, aqui começa a trazer fundo. É, tá indo. Tá indo mais. Ó. Talvez aqui foi demais. Vamos ver se aqui vem. Acho que melhorou. Vamos ver. De novo aqui na seleção. É, não vai vir muita coisa não. Aqui até melhorou. Vamos deixar esses pelinhos pro layer de detalhe. Então, uma vez feita a seleção, volta para o canal aqui, tá? Senão ele não vai aceitar o recorte. Vem aqui, como de ser, como de ver, sem feather nenhum, porque senão você pode perder informação. Vou trazer o nosso fundo como é interessante. Ele vai ficar com uns pedacinhos do azul, né? Porque ele tonaliza ali com o fundo, mas a gente consegue controlar isso. Deixa eu trazer o nosso chroma, verde chroma aqui, só para ver como é que ele se comporta. É isso aí. Vou trazer ele todo aqui. Fazer isso na imagem original, para trazer os fiozinhos que a gente não conseguiu recortar. E aqui a gente vai precisar fazer a mesma coisa, contrastar bem para que o preto vire realmente escuro e os brancos venham brancos. E o screen entenda que tem que furar essa parte escura do azul. Vamos ver o quanto... Não, se eu for mais, aí vai começar... Aqui não tem problema estourar, porque a gente só precisa da parte de fora. Acho que isso daqui tá bacana, vamos ver se consigo trazer mais a parte escura. Não, se eu trouxer mais escuro vai começar a ferrar lá. Então vamos ver como que o screen se comporta aqui. Depois a gente tira esse azul, tá? É natural que vaze bastante azul, porque o ambientado, né, ele toma as cores do ambiente dele, que é o azul. Mas conforme você for ambientar, se for um fundo mais quente ou fundo mais neutro, aí você neutraliza essa cor ou tonaliza para a cor que você quer, né? Daqui, eu posso até fazer isso nesse tom mais rosa que a gente colocou, para você ver como é uma parte fundamental da fotocomposição, que não é objetivo desse vídeo. E a gente pode abordar isso num outro vídeo. Mas o importante aqui é a gente ter as informações recortadas, para depois a gente ter o controle delas, seja tonalizando, tirando ou acrescentando. Vamos nomear esse layer aqui, vou chamar ele de pelos. Aqui, cachorro. Aqui, BG. BG rosa. BG verde. Beleza. Bom, então aqui a gente tem um cachorro recortado. Conforme a composição que você tenha, talvez você precise tirar um pouquinho mais desses pelos, desse azul. Você pode fazer uma máscara aqui no original e começar a tirar o excesso do recorte, deixando mais a parte do screen aqui, né? Vamos ver como fica interessante. Você já vai começando a tirar um pouquinho. Aqui eu dei uma opacidade para deixar uma sujeirinha, um pelinho aqui, só suavizado. E aí ele começa a aparecer um pouquinho mais de pelo natural. Ele está com um pouquinho de desfoque aqui, mas ele funciona muito bem, ó.
que eu estou fazendo aqui? Estou tirando do layer do recorte, mantendo a parte dos pelos que está com o screen e tirando através da máscara, pela máscara aqui, né, o recorte. Por que eu faço em máscara? Porque numa composição, se você achar que tem que voltar com alguma coisa, a informação está ali. Se você fizer isso direto na borracha, você perde essa informação. E ó, aos pouquinhos você vai pincelando aqui para vir desenhar mesmo a pelugem. Ó, como ele começa a ter mais transparência aqui, estou apagando de baixo, estou deixando só a parte do screen. Aqui a gente tem ele recortado. Ah, mas tem esse halo azul. Então, essa é a parte da fotocomposição, essa é uma outra parte do processo de uma composição de imagem, né? O recorte está feito. Ah, mas e se for um fundo rosa? Vou só fazer aqui rapidinho para vocês entenderem como isso pode ser interessante. Eu vou fazer direto nesse layer. Eu vi no Hue Saturation mesmo, tem várias formas de fazer, novamente pode ser pelo cursor, mas aqui só para a gente exemplificar, ó, eu venho aqui e já tonalizo essa parte para o rosa. Eu estou tonalizando de novo com layer, tá? Não estou fazendo direto, porque dá para você mascarar e incidir aonde você quiser. Então, ó, aqui eu vim, já transformei ele num rosa, tonalizei aqui, então ele ficou perfeitinho. Ó. Claro que se eu vier para o verde ele vai ficar rosa, não vai ficar legal, mas na fotocomposição você precisa entender a sua necessidade em cada caso e ajustar a imagem para esse cenário. Talvez essa partezinha também precise, a parte do recorte também precise de uma tonalizada. É claro que eu não vou incidir em tudo, então eu venho aqui, preencho a máscara e trago só com a máscara branca, com o brush branco em cima da máscara preta, trazendo só aonde eu quero que incida. Ó, você pode ver que o que é azul vai tonalizando e ele vai encaixando no ambiente. E aqui a gente conseguiu fazer um recorte super difícil de pelugem fechada e cheia de detalhes. Um recorte que vai ficar bem realista numa fotocomposição, ambientado e com todos os detalhes de um bom recorte em canal. Bom, então com isso a gente conclui as dicas desse vídeo. Aqui, lembrando das dicas importantes, além dos recortes para o canal, das dicas anteriores, né, do recorte do cabelo. Aqui o grande lance é, ao invés do multiply, quando você for trazer os detalhes do cabelo, dos pelos, é usar o screen, já que o fundo não é branco, o fundo é escuro. Essa é a grande diferença. E eu acho que é isso aí. Com esse vídeo, a intenção foi compartilhar um pouquinho de conhecimento dessas técnicas de recorte, que é fundamental para quem quer crescer no Photoshop, entender como faz uma fotocomposição profissional. E aos poucos eu vou trazendo dicas em outros vídeos do dia a dia do Photoshop e de outros softwares que a gente usa no dia a dia de agência de design e propaganda. Aos poucos vou sempre trazer novas dicas. Por isso, se inscreve no canal Design num Pulo e ativa as notificações, assim você vai sempre saber quando tiver coisa nova. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, isso vai ajudar com que muito mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Valeu, galera!